Como começar um podcast sem ser muito exigente consigo mesmo? Sem querer fazer aquele começo perfeito, ideal, dizendo: olá, que bom que você está aqui conosco de novo, vai nos ouvir, nos assistir, conversando. A Cíntia, a Luciana, a Nete e eu, Cláudia, no Pod Mais Elas, falando sobre mais um assunto que é exatamente a autoexigência. Quanto a gente se exige ser assim, aquele profissional 100%, aquela mãe que não erra, que não fica zangada demais, mas também não tolera tudo, ou então aquela amiga que está sempre disponível, mesmo quando está indisponível. Como não ser assim, maluca nesse mundo que quer que a gente seja magra, mas não magra demais, porque daí você tá doente, bonita, né? Mas não bonita demais, porque daí vai causar uma sensação ruim nas outras mulheres e os homens vão olhar demais. E qual é que é o limite do que a gente é pra ser, o que a gente é, o que a gente... Como é que é isso, hein? Eu tenho certeza que muitas mulheres não viriam pra cá sem estarem com a maquiagem intocável, impecável, sem o cabelo todo... Feito. Unha toda preparada. Ai, a unha então, meu Deus. O que nós estamos fazendo aqui, Cíntia? Não sei. Olha, do lado de cá é unha. Tirem um exemplo. As mulheres. Do lado de cá. Do lado de cá. Ah, não, é pra Mostra elas também. Mostra elas também. Cláudia, vamos sentar, vamos gravar assim. Oi. Por acaso, vou gravar com as minhas unhas de faxina de casa, porque aí na véspera de Natal, eu tenho certeza que boa parte das mulheres estão nessa missão. Então, para que gastar esmalte e tempo, né? Eu trabalhei de luva ontem. Para conseguir manter uma, não pode. Não consigo trabalhar com luvas. É. Me irrita a pele. Né, Cláudia? Mas, Cláudia, ainda, exatamente, nós justamente falamos agora, né? Às vezes, então, ainda, né? Como ela disse, tem que trabalhar em casa, tem que cuidar de filho, tem que fazer muitas coisas. As mulheres são exigidas, são muito exigidas, né, pelo mundo, e acaba que elas introjetam essa exigência externa e acabam se cobrando quando elas não conseguem cumprir tudo aquilo que vem como uma demanda externa. Mas eu diria assim que eu não sei se essa palavra existe, tá? Mas é incumprível essa lista. É incumprível. Como que você vai cumprir uma lista de coisas que são contraditórias? Você tem que ser conservadora, mas também tem que ser liberal. Sim. Mas você tem que ser... Aquilo que eu falei, vai ser magra, mas é um limite. Você tem que fazer academia, mas não pode fazer tanto que o corpo fique masculinizado. Você tem que isso, você tem que... Mas, essa Cláudia, lista de tem que é brava. Sabe que me parece que quando a gente trata de um tema, é porque em torno desse tema tem alguma pequena crise. Não tem muito tempo, eu escutei a Ingrid Guimarães, que é aquela atriz que faz humor, né? Queridíssima. Muito competente. Ela é muito interessante, né? Senão ela não seria tão competente, né? Aí ela disse assim, na verdade... a gente não dá conta. A gente não dá conta. E ela expôs isso assim, ela disse, gente não dá conta. As mulheres não dão conta. Está na hora de dizer isso. Sempre nos acontece algo, ou a gente tenta, mas na verdade isso nos afeta de uma maneira que em algum momento é preciso dizer que a gente não dá conta. Porque tentamos, ela diz, nós, a nossa geração, diz ela, nós tentamos cumprir com todas essas coisas na perfeição. Nos exigir que a gente seja boa em tudo, mas não dá certo. Eu achei muito interessante a chamada dela. Ela Sabe disse, que olha, não dá certo. Um dia minha filha me disse assim, ai mãe, eu não sei onde que ela leu, mas eu achei muito interessante. Ela disse, nós temos 5 campos na vida, e eu não sei quais são os 5 agora que ela se referia, mas assim, digamos que fosse trabalho, família, estudos... sei lá, romance... Vida social, vida pessoal. Não sei, Mas ela disse assim que não tem como a gente estar 100% ou muito bom em todas, né? Que a gente sempre vai deixar a desejar em pelo menos 2 para que os outros estejam muito bem. E quais são os 5? Pois é, eu não lembro todos, tá? Mas o que me chamou a atenção é a noção que ela já tinha, assim... Então, que era no momento que eu disse assim, eu sei que eu tô falhando com você, porque eu queria estar mais tempo aqui, tô fazendo outras coisas e tal, tenho que ir pra fora pra trabalhar e tal... E ela falou assim, não tem como, né? Então, assim, agora tá sendo assim, daqui a pouco vai ser outra coisa que você vai deixar de lado e vai estar mais comigo. Então, aí eu...
tomara que ela possa manter isso, que eu não estrague isso, e nem a sociedade não estrague isso, para que ela mantenha essa noção. E tá me ajudando a enxergar dessa forma, porque realmente não tem como. E às vezes a gente vai abrir um pouco mão do profissional, às vezes um pouco mão da família, um pouco mão de estudo, abre mão quantas vezes de si mesmo, e aí eu acho que é o ponto principal dessa autoexigência, que é quando você vai fazendo todas as coisas desses campos todos, acaba que deixa a si mesmo em último plano, porque esse é o que menos as pessoas talvez vão cobrar, né? Agora depende o quanto esse de si mesmo em último plano é específico de si mesmo, porque eu posso cuidar de mim mesma estando em atenção com os filhos. Claro que sim. Eu posso, emocionalmente, isso pode ser um cuidar de mim. Assim como o desempenho profissional ou qualquer outra atividade vai ter um viés também de autocuidado. Claro que eu sei que tu te referiu a cuidar comer do bem, corpo, fazer exercício. Aí, eu não fiz exercício um mês inteiro, tá? Que é uma coisa primordial para minha saúde, em detrimento trabalho, fiz um monte de outra coisa. E eu tenho um colega que fala seguidamente assim, que, gente, não dá pra gente é o que falam no avião, né? Não dá pra gente colocar a máscara no outro primeiro e depois colocar em si. Não funciona assim. Tem que primeiro estar bem para poder ajudar o outro. Mas me parece que, de alguma forma, a gente ainda tem isso muito claro a nível de sociedade, que sim, a gente tem que cuidar primeiro do outro e depois cuidar de si. Mulher. A mulher. A mulher em prioridade, né? Mas a gente tem muito isso, assim. Tu tem que entregar para o outro. E talvez a Luciana trouxe um ponto aqui, eu posso estar cuidando do filho e tá cuidando de mim, porque me parece que em alguns momentos, como as pessoas nos percebem é o que nos satisfaz. Por aquela percepção que a gente tem que ser aceita, que a gente tem que ser bem vista, que a gente tem que corresponder a um modelo e a um padrão que foi pré-definido. Então, se eu cumprir todas aquelas etapinhas, né, que são ali que está o checklist, eu vou me sentir bem. Então, num primeiro momento, parece que eu me sinto bem porque eu estou cumprindo o que foi programado para mim. E acredito que para a gente poder trabalhar, diminuir essa cobrança, tem que ter muita consciência sobre si. E às vezes consciência sobre si também exige de alguma forma, que é uma palavra que possa ser pesada, um certo egoísmo de vida, né? E daí sim tu vai conseguir entender que tu pode botar a máscara no outro depois, né? E tu sabe que eu acho que também exige uma coragem e até, eu diria assim, humildade. Porque a gente tem que ter coragem de ir contra tudo isso e tem que ter humildade de se olhar e entender assim que, cara, eu não tenho condições de fazer todas essas coisas que querem que eu faça. Né? Eu não sou capaz de ser todas essas mulheres que querem que eu seja, porque, como eu falei, né? Não dá para fazer, é incumprível essa lista porque ela é contraditória muitas vezes, né? Mas isso que você fala de se conhecer, de entender quem que eu sou, o que eu gosto de verdade, o que realmente me faz bem, é estar com os meus filhos? Ou eu acho que eu deveria estar me sentindo bem porque é o que se espera de uma mãe? Eu deveria estar me sentindo muito bem porque eu fui promovida na minha carreira, ou isso é porque os outros acham que isso deveria me fazer feliz e eu, na verdade, estou frustrada porque eu já queria estar numa outra área, porque eu já queria estar trabalhando menos e não mais, entende? Então, eu acho que tem isso também de conhecer e entender o que é. Sabe que tem, ontem eu ouvi algo, não vou me lembrar quem foi, acho que foi um psicólogo que falou, e ele convidou a pessoa que ele estava conversando a se apresentar sem falar o que fazia. Só se apresentar sem a profissão. Sem o que tu faz, né? E eu achei um exercício extremamente interessante, porque eu sempre tento fazer de olhar primeiro o ser humano, a pessoa que chega, para depois tudo que ela constrói. Mas é um exercício difícil. Daí quando a gente fala dessa percepção de quem tu é, porque tu tem que dar valor para quem tu é, para que tu possa, né, ter autocompaixão, ter respeito por ti, entender as tuas fraquezas. E quando ele falou isso, ele disse assim, te apresenta, só te apresenta, sem dizer o que tu faz. E a pessoa começou e disse, eu sou fulano, e ele segue. E daí a pessoa para quem ele perguntou isso agora, tu sabe quem tu é? E ele trouxe uma expressão muito de essência dele.
muito ligada a valores, ao que para ele, e ele disse assim, se eu estiver desnudo, sem nada, se eu tiver ainda que estar sem roupa, eu ainda sou essa pessoa. Então isso é muito profundo. Eu participei, na verdade eu provoquei uma dinâmica semelhante com um grupo, e o mais interessante no observatório foi que muitas pessoas travaram e não conseguiram se definir sem falar da profissão ou sem falar dos filhos. Eu sou mãe do fulano, assim, assim, assim. Então, o quanto, por vezes, estas áreas da vida, elas acabam por se confundir na própria percepção que a pessoa tem de si mesma. E aí entra, muitas vezes, a síndrome do ninho vazio, né? Que é quando os filhos saem de casa e a pessoa deixa de ter utilidade, entre aspas, né? De se sentir útil. De se sentir necessário. O mesmo pode acontecer nos ambientes profissionais, onde a gente está num contexto de muitas empresas familiares, onde daqui a pouco, num processo de transição entre gerações, a pessoa também pode se sentir dessa forma, sem utilidade, sem necessidade, sem valor. E em caso de aposentadoria, né, outro exemplo, não tem mais o trabalho para preencher aquele espaço e o que resta de mim. Então, quanto antes se conseguir ter essa percepção e uma análise de si como um ser integral, né, de diferentes possibilidades, talvez menor seja o sofrimento nesse momento. Mas eu estava aqui matutando enquanto eu escutava vocês sobre... Adorei matutando enquanto eu escutava vocês, né? Sobre, bom, o que torna, há pouco eu falei assim, não, as mulheres, elas introjetam muitas cobranças externas, né, a partir disso que você introduziu, né, as mulheres são demandadas por muitas frentes, né, e elas querem e precisam cumprir aquilo de alguma maneira para que elas se sintam bem, digamos, né, para que elas não recebam críticas, né, não sejam cobradas, então elas tentam, mas em suma, não são só as mulheres, né. De todo modo, também, o que eu estava matutando era sobre, lá atrás, a origem, né, de como uma pessoa se torna autoexigente ou excessivamente autoexigente, o que também é muito parecido com um excesso de autocrítica. Isso anda muito junto, né? A pessoa que é muito autocrítica, ela se cobra muito, né? Nunca está bom, nunca está perfeito. Ela sempre, ou isso gera uma insegurança às vezes também, né? Ou precisa da aprovação alheia o tempo todo, porque então ela não tem acaba não desenvolvendo um referencial sobre si mesma, né? Ou ela precisa de muita aprovação, né? Então ela exige muito e precisa constantemente depender da aprovação de alguém, né? E eu me lembrei, assim, de muitas situações de consultório, onde quando a gente recebe uma pessoa que traz uma carga muito grande, né, de autocobrança, autoexigência, autocrítica, e aí, claro, em algum momento no campo da psicologia, a gente vai voltar para a infância dessa pessoa. E o que a gente vai encontrar lá muito repetidamente? Justamente uma criança que ficou muito sozinha, muito isolada, sem nenhum retorno do adulto. Sabe aquela criança que não é vista? Aquela criança que não é elogiada? Aquela criança que não é reconhecida? E muitas vezes é um certo abandono dos adultos que não reafirmam. Que não necessariamente é um abandono físico, né? Não, eles estão presentes, porque a cena é essa. Não, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs estavam todos ali. Mas ninguém dirigia uma atenção no sentido de que, muitas vezes eu digo assim, a gente cresce e a gente precisa ouvir, nossa, que bonitinho teu cabelo, olha que bonita a pele dela, olha que inteligente ela é, e isso vai nos dando um senso de si, um senso de eu. E o adulto, o outro, ele funciona como um espelho pra gente. Claro que esse espelho, às vezes, não dá o feedback correto, porque quando é muita crítica, por exemplo, quando essa criança não recebe retornos ou feedbacks positivos, quando ela recebe muita crítica, qual é o senso de eu que ela constrói? Ou quando ela não recebe nenhum retorno, como ela constrói o senso de eu, a sua personalidade? Ou quando ela recebe muita crítica, como ela constrói o senso de eu, a sua personalidade? Aí vem muitas feridas, vem muitos silêncios, né? É muito opaco tudo. E ela chega na vida adulta, ela se cobra, ela se autoexige e ela faz
tudo para atender às demandas dos outros, porque ela como que precisa se certificar de quem ela é. Ela não sabe muito bem quem ela é. E aí quando a gente então vai lá atrás e a gente quase como que precisa fazer um processo de reconstrução daquela personalidade, resgatar e construir um senso de eu, para que a pessoa se reconheça, para que ela reconheça quem ela é e acredite nela. Se autovalorize, porque tem uma tendência aí provavelmente também de se tornar um adulto muito carente. Exato. Um adulto que precisa por demais da aprovação do outro ou da própria aprovação. Isso, Nossa, essa palavra fica carência acaba muito bem. Totalmente à mercê de pessoas que tenham algum tipo de dominação, transtorno Fácil de ser manipulado também. Sim, muito Imagina fácil. só, né? Porque emocionalmente muito É vulnerável, né? Exato. E pessoas que são por demais autoexigentes, por demais entre aspas, né? Porque o que seria o ideal? Sim. Mas elas também tendem a ter talvez um pouco mais de dificuldade na liderança. Porque existe um certo reflexo aí. Se eu sou muito exigente comigo mesmo, muito crítico, eu tenho uma tendência a multiplicar isso no outro. Se eu não sei lidar com o erro, eu tenho mais dificuldade de aceitar que o outro vai errar. Exato. Então, nesse espelho, esse papel de liderança, se a pessoa for assumir, também pode se tornar, de alguma forma, mais desafiador. Porque aí às vezes a pessoa se torna mais autoritária, né? Exigindo do outro aquilo que ela exige dela mesma. Uhum. A pessoa, às vezes, muito autoritária, muito crítica com os outros, ela é uma pessoa muitíssimo exigente com ela mesma. Né? E aí ela, claro, como que a gente diz, ela projeta no outro aquilo que falta nela. Né? E agora eu fiquei até juntando um pouco assim as peças do que a gente vem falando sobre essa questão, então, dessa falta, dessas feridas da infância, essa questão emocional, carência. Aí você coloca uma pessoa que não sabe exatamente quem ela é, num ambiente que é de devoradores, que é a internet, as redes sociais. Como que ela vai lidar com isso? Porque realmente ela não sabe quem ela é e ela pode vir a entender que ela tem que realmente cumprir com todos esses papéis que aparentemente outras mulheres cumprem. Mas, enfim, é como eu falei, aparentemente cumprem, porque é muito fácil você editar trechos da sua vida para que aparecer lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, que a sua vida funciona daquele jeito, que você, né, cumpre todas, olha só, é sucesso no trabalho, sucesso na vida social, sucesso na maternidade, é só sucesso essa mulher. E aí você pensa, nossa, então eu realmente não consigo, eu preciso, né, é cruel, né? Conceito de sucesso, né? Sabe que, olha, eu tô falando isso ontem, a gente, então, Mas é que você só vai saber se o seu conceito de sucesso não é o mesmo do outro se você se conhecer. Sair do programa foi muito engraçado, sair, né, tava quase de Papai Noel, que nem eu disse. E eu passei numa loja e a pessoa fez justamente esse comentário, assim, nossa, ai, como a tua vida é boa, né? E eu disse, graças a Deus mas na minha perspectiva, assim, que a gente... Gratidão pela vida, né? E ela disse assim, não, pessoal, porque eu te encontro, tu tá sempre arrumada, tá sempre bonita. Eu digo, eu disse assim, não te engana, porque isso não é eu 24 horas por dia. Graças a Deus, posso botar aquele pijaminha surrado. E eu disse pra ela, olha, e daí ainda brinquei com ela, eu disse assim, se tu me encontrar no mercado, lá perto de casa, tu vai ver outra pessoa. Porque assim, e é de se permitir, né, de sair, e sair como tu te sente bem, e sem necessariamente estar dentro de um papel, né, e eu disse assim, nossa, como é importante que a gente fale para as pessoas que, às vezes, porque tu te arruma para aquele momento ali, tu tá, não, aquilo não é. Eu não só falo, eu mostro também. Mas Lu, às vezes as pessoas nos escutam e não têm essa noção, como se a vida fosse dentro de um pacotinho, que tá ali bonitinho, e não é. Que não é aquele dia que você vem aqui, ou faz o programa, vem aqui gravar, e a pessoa pensa, olha só, né, elas estão bem, elas têm muito assunto, elas estão super, né, e aí não pensa assim, tava chorando até 15 minutos atrás, lavei a cara e vim, né? Tipo isso, né? Ou que nem eu falei antes, qual foi o termo que a gente usou? Lesada hoje, né? Eu subindo as escadas dizendo, ainda bem que não tem como passar o cheiro, porque como é que é? Alho, cebola, porque tinha feito almoço, então isso é a realidade. Isso é vida real, né? E ainda bem que é assim. Mas sabe, Cláudia, que
quando você diz essa questão de que, bom, de copiar, né, de imitar, de copiar, gente, como as pessoas são influenciadas pelas mídias e veem aquilo e precisam fazer aquilo. No mundo das mulheres, o apelo para que a gente siga os mesmos, né, ditames, né, em vários sentidos, né, da moda e outras coisas mais, né, é mais seguro, digamos, né, quando a gente fala de autoexigência, de carência, de excesso de cobrança e tudo mais, é muito tênue a linha, né? E também é muito complexo a gente conseguir se autoafirmar, né? Diante de um mundo que monopoliza certos padrões, né? Onde se monopoliza certos padrões, onde se assume ou se divulga certos padrões que devem ser imitados por todos, né? Então, como não imitar, como não seguir certos padrões, né? É complicado porque é mais seguro eu adotar os padrões que são comuns, né? Porque para eu me autoafirmar, digamos assim, autoexigência, né? A gente está falando de autoexigência, né? Sem seguir os padrões? Como? Pois é. Então eu exijo de mim que eu consiga seguir aquilo que está padronizado. E aí, se eu não consigo seguir, eu me cobro. Por que eu me cobro? Porque é muito difícil também eu me autoafirmar numa sociedade onde tem padrões que regem e que deveriam ser seguidos por todo mundo, entre aspas. E se não for cobrar? E aí, como eu me defendo, né? Se eu sou, né? A gente não pinta, eu pinto a unha quando eu consigo de vez em quando. A gente estava falando disso, né? Casualmente hoje minha unha está pintada, né? Mas como a gente lida, né? O cabelo, a maquiagem, a roupa. Para as mulheres, isso são temas muito importantes, né? Então é complicado, né? É mais seguro eu seguir um padrão do que eu conseguir me defender quando eu não estou no padrão. E aí a questão de justamente se sentir bem apesar disso, né? Exato. Porque eu pego o exemplo, eu digo sempre que quando o rádio virou TV, o meu grau de exigência reduziu. Porque nas primeiras semanas, o exercício de chegar antes, caprichar na maquiagem, deixar o cabelo legal, tudo, ele foi uma constante. Só que no momento que aquilo ali se torna uma rotina diária, e por vezes 2, 3 vezes por dia, e que tu vai ter momentos que tu vai estar na rua, tu vai entrar com vídeo, tu não consegue manter esse padrão, e pelas escolhas que tu faz, eu me dei conta, cara, não vai fazer sentido. Então, tem fases que eu simplesmente não priorizo, mas eu já escutei, né? E claro, né, eu não, como é que eu vou te dizer assim, a opinião do outro não me define e de alguma forma, assim, impacta muito pouco porque eu faço escolhas. Eu poderia escolher fazer diferente, mas eu não escolho, eu não abro mão de outras coisas que me impedem de destinar aquele tempo para fazer isso. Agora, eu conheço mulheres que, por exemplo, vão deixar de ir num baile sábado à noite porque não conseguiram retocar as mechas do cabelo. Jamais deixaria de ir num evento em que eu quero estar por conta de estar com os fios brancos, ou seja o que for. Ou de não ter conseguido marcar salão. Mas assim, cada um vai conseguir lidar com aquilo que faz sentido para si, conforme seus valores e suas forças. Não estou dizendo com isso que a pessoa está errada em não claro ir. Não. É melhor ela não ir do que ir e se sentir mal. E nesse sentido, eu acho que a autoexigência, ela não é só uma autoexigência, ela é uma exigência social. Claro, Sim, claro. Aí que o combustível de toda essa autoexigência é o que está sendo posto socialmente. E eu acho que a gente volta para aquele ponto, né? Que se eu não me conheço, não me reconheço, não me percebo, eu não consigo lidar com isso de forma a aceitar que talvez esse padrão para mim ele não é totalmente necessário. Acho que são duas questões aí, né? Uma que a gente não dá conta de todos os padrões, que é muito difícil, com relação a tempo, dinheiro, são várias questões aí que nos impedem, né, de estar cumprindo todos. E outra questão é
se esses padrões fazem sentido pra gente, que eu acho que é o principal. Porque olha a energia, o desgaste, o estresse, o dinheiro, o tempo que se pode dedicar a algo que, na verdade, não é o que você queria estar fazendo e como você queria estar. Por exemplo, e o vazio que isso gera depois. Vai estar num salão de beleza. Tem salões maravilhosos, espaços excelentes de estar. Para muitas mulheres é uma terapia estar lá. Mas não faz sentido estar lá pensando que precisaria ou gostaria de estar fazendo outra coisa. Ou então estar num ambiente que daqui a pouco tem um monte de gente falando da vida de todo mundo e que pra ti não faz sentido. E tu vai olhar para aquele relógio, tu vai pensar que tu passou 1h30 naquele espaço, quando tu não teve 30 minutos no teu dia para ler um livro. Uhum. Não estou dizendo que uma coisa é certa, outra é errada. Não, mas estou teu, falando o sentido. Escolhas. De valores. E vocês falaram antes em redes, né? A rede social, as mídias digitais, elas intensificam, né, a percepção desses padrões. Porém, eu não culparia só as redes, né? Porque eu diria que isso é do ser humano. Porque eu recordo de histórias, e creio que tem uma questão cultural também muito forte. Em algumas culturas isso faz mais sentido, outras nem tanto. Mas quando ainda não existia celular, já tinha N relatos de um vizinho que fez de tudo para comprar um carro, porque um comprou, de um que vai fazer não sei o quê, porque o outro também faz. Né? Então, assim, eu preciso fazer aquilo porque o outro fez. Um conseguiu colocar o filho numa escola particular, o outro também vai dar um jeito. Claro que sempre pode ter o lado do impulsionar, do motivar. Mas, na essência, o exemplo que eu estou trazendo não é isso. É justo o oposto. Sim, eu também acho é que não é a rede social. Até porque, assim, a rede social não cria as coisas sozinha. Ainda. Não sozinha, mas ela hoje tem um impacto ela faz, assim, muito grande. Um boom gigantesco nisso tudo. Sempre existiu, a Luciana tem razão, claro que mas sempre hoje parece existiu. que tu é o único não que é não, à toa, não é à toa a programa. Todo mundo agora na praia. Ai, não, e não é à toa aquela propaganda da grama do vizinho. Não é à toa. Cíntia, você ia falar. Não, eu vinha ao encontro do que tu tinha falado, Anete, do quanto a gente também precisa, né, daí, trabalhar em si essa questão de eu não vou me cobrar, eu não preciso, né, a Cláudia também falou dar conta de tudo, mas para mim, sobretudo, é o que tu quer dar conta, que é o que, né, o que faz sentido. E saber, né? Porque quando tu começou a falar que a Júlia te disse, mãe, né, assim que eu fiquei imaginando numa ferramenta que ela é super, hoje já super comum, que é a tal da roda da vida, né? E ela traz, assim, algumas esferas, espiritualidade, vida social, trabalho, pode ser, né, vida profissional, e daí vai indo ali, não me recordo todos os pontos. E eu me lembro que num determinado momento a gente fez um exercício num ambiente de trabalho e as pessoas diziam, eu não consigo equilibrar tudo. E eu digo, então tá tudo certo? Porque não tem como equilibrar tudo, né? Vamos pensar que a gente tem 2 mãos, então tu vai ter, para cuidar bem, tu vai ter que daqui a pouquinho escolher 2, 3, né? E daí quando a gente fala de meta é isso, às vezes o pessoal vem e faz lá, né, planeja a meta, eu tenho 5, 6, 7 metas. Gente, a gente às vezes mudar um comportamento é tão difícil, tu ser persistente, ter foco numa coisa é um desafio tremendo. Como é que a gente quer dar conta de tantas coisas diferentes que às vezes a gente ainda nem domina, porque às vezes tu precisa de habilidades que tu não tem e que tu vai querer dar conta, né? E daí vem a frustração, daí vem, né, esse momento que a gente não sabe o que eu sou, por que eu tô fazendo isso, quem eu sou, será que a vida vale a pena? E daí desencadeia em diversas coisas aí que a gente vê, né, e em especial nas relações das mulheres, por achar que ainda são incompetentes, não conquistam diversas coisas, mas ainda assim não conseguem olhar para essas conquistas, sempre vem, parece que estão devendo. Cíntia, eu acredito que essa reflexão que tu trazes, ela é muito oportuna para esse momento, né, que a gente vive aí, esse período de Natal, festas de fim de ano, véspera de transição do ano, e alguns dias atrás eu brincava, parecia que o mundo ia terminar no sábado do dia 21 de dezembro, porque todo mundo queria tudo até aquele dia, como se de fato, assim, ali muda tudo. E dia 1º, se descuidar pior que dia 31, né? Conforme as escolhas que cada um fizer na virada de ano. Então, assim, mas é um período
Claro, é um período que muitas pessoas não gostam, cada um tem uma forma diferente de lidar com esse período, mas eu diria que, na minha percepção, é um bom momento para a gente, talvez ao invés de fazer só a listinha do ano novo, a gente conseguir fazer uma leitura, uma reflexão sobre si, né? O que faz sentido para si? O que eu quero? O que de fato eu quero? Sem olhar para as influências externas. Eu tenho a impressão que o que mais me chateia, o que mais me angustia é o vazio que vem disso tudo, sabe? Quando você tá ali, tá, legal, essa semana consegui fazer os exercícios que eu queria, fui muito bem no trabalho, eu com a minha filha foi muito bom, a minha saúde tá legal, sabe, fiz o check em todos os itens da lista, a roda, equilibrei todos os pratos. E aí eu me sento depois disso, que legal, né? Não, que vazio, porque na verdade eu queria ter dormido um pouquinho mais, ficado na preguiça. Eu não queria ter sido assim tão exigida, eu não queria ter sido, sabe? Ai, que legal, fui em todos os eventos, tava legal. Não sei, porque eu tava no evento, mas já tava pensando que eu tinha que fazer outra coisa, e para cumprir todas as coisas eu já tinha que planejar outra, e não estive em nenhum daqueles momentos que eu... Então, adiantou de quê? Sabe que tu trazer isso foi uma coisa bem legal. Esse foi o primeiro ano que eu me lembro, desde que eu trabalho, que quando a gente é convidado para festividades, assim, de final de ano, de tempo, e eu sempre, por ser uma pessoa assim que tem vários grupos assim que se relacionam, sempre fui convidada para muitos lugares. E esse ano eu elenquei 3 lugares para estar. E eu só fui em 3. Todos os outros eu disse não. Primeiro veio uma sensaçãozinha de culpa, de parece que eu estava assim meio que abandonando, né? Mas teve uma das noites que eu disse assim, olha que coisa mais maravilhosa que eu consegui fazer para mim, porque eu estava muito cansada, eu não seria uma boa companhia para as pessoas lá, e eu priorizei ficar sentada, literalmente no sofá, só deixando o tempo passar. E foi a primeira vez, eu tô com 52 anos, a primeira vez que eu fiz isso. Sabe, assim, de forma extremamente consciente, sabendo que daqui a pouquinho as pessoas, né, daí eu dizer, por que não fez, por que não foi, porque, né, tudo certo. Então, eu acho que esses são os pontos, assim, quando tu consegue se dar conta que tem um preço a pagar, porque é o que a gente falou de fazer escolhas, né, que daqui a pouquinho as pessoas vão te excluir daquele grupo, ok, o que eu posso fazer com isso, né, eu não vou poder fazer diferente. Mas que de realmente dizer assim, não, esses são os lugares onde eu vou conseguir estar e é isso que tu disse, tá presente. Eu vou estar lá de fato. É um pouco como você disse antes, né? A gente falou da palavra crise, da palavra frustração, em algum momento, ou esse vazio, né? Em algum momento parece que dá aquela sensação assim, poxa, eu fiz tudo isso, mas eu não estou satisfeita, o que está acontecendo? Mas como a gente demora às vezes na vida para chegar nesse lugar onde a gente se pergunta se está bom assim, né? Ou o que eu quero mudar, né? E essa pergunta é que vai gerar, essa crise que vai gerar uma mudança, né? Como a gente diz, né? Toda crise é o princípio de um processo criativo, né? Ficar sentada no sofá. Um belo dia, um belo final de ano, eu fiquei sentada no sofá. Né? É um bom ponto de virada. Né? E as expectativas, eu acredito que também impactam, porque qual é a tua expectativa ao pensar em todos estes eventos, né? O que se espera de um evento? Cumprir todos os protocolos dentro daquela programação, o que eu vou fazer lá? Eu acredito que as pessoas criam expectativa demais em torno de cada coisa. E aí entra todo esse movimento também de perfeição. Porque para estar naquela festa, eu preciso estar com uma roupa nova, para muitos. Eu preciso estar com o pé e mão feito, eu preciso estar maquiada, eu preciso estar com o cabelo em dia, eu preciso ser pontual, eu preciso, quem sabe, levar um presente, escolher um presente lindo para aquele amigo secreto. Então, tem que estar atualizada com todos aqueles assuntos. Olha quanta coisa em torno de um evento, onde talvez outra pessoa menos exigente vai simplesmente 10 minutos antes pegar o que tem e ir para aquele evento e aproveitar aqueles minutinhos lá. Ou não, né? Eu acho que é muito, muito particular de cada um, mas eu defendo a vibe do menos sofrimento, né? Sofrer menos pela necessidade de dar conta de tudo. É aquela coisa de... enquanto que você está dizendo sim para os outros, você está dizendo não para você? Se você está dizendo não para você, é porque não é para dizer sim para o outro, porque essa lógica
A menos que seja para salvar a vida de alguém, não faz nenhum sentido, né? Não. Assim, não tem sentido a gente ficar dizendo sim pro outro se isso é um não pra gente. Pro outro, o sim mais importante é o dele mesmo, não é o seu. Então, a gente tem que valorizar o nosso sim. E que legal trazer isso do sim e o não. A gente faz entrevista há muito tempo. E eu uso eu digo que é uma técnica, mas ela é muito simples, que é um jogo, quase um joguinho da velha, onde eu sempre começo perguntando para as pessoas, me fala das tuas qualidades, me fala dos teus planos ali nos 6 meses, não é coisa, é só assim, o que tu imagina agora os próximos 6 meses, dos teus sonhos, e o que tu acha que tu tem a melhorar, que vulgarmente a gente diria os defeitos, né? E as pessoas, quando vem nessa parte ali dos defeitos, tem que melhorar, aprender a dizer não. E olha, gente, não é uma nem duas, se de 10 entrevistas, 8 dizem, eu não sei dizer não. E um outro ponto, as pessoas não têm sonhos. E isso assusta muito, porque a falta de sonhos... É o meu grupo. A falta de sonhos... Nós já fizemos um podcast a gente fez isso sonhos, aí. Quem tá... Inclusive, antes ele apareceu. Então, quem não viu, busca lá no Spotify, escuta ou vem no YouTube para ver, porque é bem interessante a gente falar sobre isso. Porque esses sonhos nos projetam para algum lugar, faz com que a gente acredite em algumas possibilidades. Às vezes também cria expectativas, mas expectativas que talvez nos movimentem, né? Uma dose tranquila, que não te gere ansiedade, Ansiedade, nem preocupação, nem infelicidade. Então, assim, como a gente precisa realmente olhar para essas coisas, daí quando tu fala, né, Cláudia, de o sim que eu digo para o outro, ele tá me ferindo, ele é algo que deveria, né, ser um não, porque para mim de alguma forma vai me prejudicar. É um exercício que a gente precisa, e eu acho que daí vem muito com o processo de criação também, de que a gente aprende a ser muito mais, assim, obediente. Como e a não gente tem... não vai dizer sim pros outros, ser querida, como? E especial as mulheres, né, dessa coisa. Exato, Tu tem que ter um comportamento adequado, cruzar perninhas, e não que seja errado isso, mas um comportamento extremamente dentro de um padrão, assim, controlador, e que te impede de agir para coisas... De espernear, para ir atrás do que tu quer. Gente, tem um outro ponto, né? Tu não é tão especial assim, tu não é tão mágica, tão bolachinha recheada desse universo. Ter uma dentre quantos bilhões de pessoas, né? Quem já teve a oportunidade de viajar de avião, dá uma observada quando o avião desce numa cidade grande, assim, olha aquele povo todo, imagina quantas pessoas em cada apartamento, em cada rua, em cada veículo que transita nesse país. Ou vão num planetário para dar uma olhadinha do tamanhinho da nossa insignificância. E assim, realmente, assim, se preocupar tanto. Tu precisa agradar tantos outros, porque assim, e os outros são tão pouquinhos também, né? Talvez tu tá tentando agradar 20 pessoas, que são só 20 no universo de quantos bilhões, né? Eu estava me lembrando que, enfim, né, fechando um ciclo, né? A gente estava falando aqui de fim de ano um pouco, né? Quando se fecha um ciclo, se perguntar realmente até onde aquilo que eu faço atende à minha necessidade e até onde atende a dos outros. Claro, em muitas situações a gente atende, a gente é um ser de sociedade, claro. A gente vive em comunidade. Não estamos pregando o egoísmo aqui, né? Então, mas claro, não dá para essa balança pender só para o lado dos outros, né? A gente precisa de autocuidado, vai estragar, botar né? Só do lado vai ficar assim e já era. A gente precisa, falando de mulheres e com mulheres especialmente, né? Eu acho que, claro, as mulheres têm procurado pelo autocuidado, não é? Que vai, talvez, equilibrando um pouco mais essa balança da autoexigência, não é? Quando esse autocuidado não é, de novo, para atender uma demanda... Eu ia dizer, quando o autocuidado não é assim... Para chegar lá e postar e dizer, eu fiz. Por exemplo, nós falamos muito das unhas, vou entrar no tema de novo. As minhas unhas estão feitas. Normalmente, vocês vão ver as minhas unhas feitas. Isso é só porque eu gosto muito. Se eu não estou com as unhas feitas, eu não gosto. É uma coisa minha. Mas eu nunca vou no salão fazer as unhas. Eu sempre faço elas em casa. Faço elas em casa enquanto tomo um chimarrão. Tu sabe fazer tão bem feito. Obrigada. Que lindo. E eu fico fico feliz. É uma coisa que me faz bem. Eu não consigo. Não é uma coisa assim por isso que eu faço pouco. Porque eu acho que os outros vão gostar, ou porque eu tenho que estar com ele. Não, porque me faz bem. Se eu for 2 vezes por ano fazer as unhas no salão, é muito. Eu vi a Luciana pintando a unha dela. Eu não consigo. Uma mão até vai, mas a outra...
uma mão lava a outra não é verdade, né? Uma consegue, a E outra a não outra consegue. Inclusive, a gente pinta de vermelho mesmo não tendo acetona em casa, né? Isso eu não faço. Então, eu não vai lá. Quando vocês querem falar, vamos fazer um podcast Técnicas. sobre ousadia. Isso é ousadia. Pintar a unha de vermelho e não tem acetona. Isso é treino e pouco grau de exigência. Habilidades, né? Tudo que se treina se desenvolve. É verdade. Seja por necessidade Ser ou por escolha. prática, ser prática, né? Ser. Caprichar, Olha, viu? orgulho Olha do fim de semana agora. E isso também que tu traz é gostoso, né? Porque a gente fazer o que gosta. Em Né? si ainda. Então, é um carinho, né? Quando a gente vai aí para essa questão acho que dessa autocompaixão, é cuidar de si, é o que me agrada, é o que me faz bem, é como eu me acaricio, né? E pode ser ficar sentado no sofá, pode ser fazer a unha, pode ser embaixo do chuveiro, pode ser... Tem uma questão ecológica, mas eu acho que não é o tema do dia. Eu não disse que o chuveiro estava ligado. Fica parado olhando pro chuveiro. Sei. Boa! Sei, tá. Fica só imaginando. Mas é esses momentos, ou esses lugares, ou essas escolhas que a gente faz para se cuidar, né? Porque se não tiver isso, eu não sei como, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, que é o que a gente começou trazendo aqui, que existe padrão, existe um modelo a ser seguido. Se tu não cuidar de ti com amor, com generosidade, mas a gente é muito maldoso conosco, né? A gente é. Você já deve ter escutado, porque esse é um exercício que às vezes, em grupos de mulheres eles convidam muito a gente a fazer. Se a gente diria para as amigas, né? O que diz para si mesmo. Se a gente se a gente teria coragem de falar para as pessoas o que a gente fala para nós, nessa voz silenciosa, nesse momento de que quando tu tá muito indignada com algo que tu não conseguiu, e que às vezes nem era tão importante assim, mas tu só não conseguiu dar conta, não conseguiu fazer. Então tu fica O te problema perdoar. é que talvez muitas vezes se diz sim para os outros e talvez a crítica, né, excessiva que às vezes se faz para os outros, como eu falei antes, né, é justamente porque a autocrítica é muito grande, né? Por isso que às vezes as pessoas que criticam muito as outras são pessoas muito silenciosamente muito autocríticas, né? Então, né, aí como uma projeção, né, a pessoa diz para os outros ou muitas vezes para as outras mulheres, né? Como às vezes a gente vê que as mulheres analisam e apontam muito para as outras mulheres as falhas, os erros, né? O cabelo ou a mão, como a Luciana falou antes, porque, por outro lado também é porque a sociedade está demandando, está exigindo isso e tem gente que segue o padrão e não pode errar, porque se errar, como ela vai se justificar ou como vai se sustentar, né? Então, essa é a roda, né? Não é um exercício fácil. Não é fácil, exatamente, porque acho que a E cobrança... não estamos aqui julgando quem não consegue. Não, porque Porque justamente dizendo também. de onde que vem isso, né? As mulheres são muito Como cobradas, conseguir? elas se cobram muito e cobram muito das outras, porque parece que assim, juntas todas temos que tentar responder aquilo que a sociedade exige de nós. As mulheres são muito criticadas Juntas socialmente. somos invencíveis. E aí parece que nem juntas somos invencíveis. Bom, para finalizar essa nossa conversa, a gente podia pensar numas dicas para quem quer tentar ser menos exigente. A minha dica é trabalhar a autogratidão. Valorizar as coisas que tu consegue fazer, as escolhas que tu consegue fazer por ti, e daí é nesse exercício muito mais de consciência, né? E daí cada um tem uma maneira de memorizar, de talvez deixar isso mais marcado. Mas faria assim, ó, pega só no finalzinho do dia ou no amanhecer, quando for melhor para ti, e anota ali 3 coisas pelas quais tu é grata por ter feito para ti. Acho que esse é um bom exercício para a gente começar a olhar, né, para si. Porque se a gente vai elencar o que a gente é capaz de fazer pelos outros, olha, é muito fácil, mas o que tu fez de fato por ti? Eu acho que aí a gente pode começar um exercício de autocompaixão, né, de o que eu penso sobre mim e valorizar o que eu sou e quem eu sou. Gosto dessa ideia. Acho que, inclusive, focar nas coisas que você é muito bom. Eu tava tentando me lembrar, tava aqui pensando, tentando me lembrar o nome do tenista. Não vou lembrar.
Ele não é Gustavo, tenista. que- Não, golfista. Enfim, só que foi campeão de golfe muito Não vou tempo, saber. não vou lembrar o nome. Mas um dia eu vi uma matéria a respeito dele e ele falava assim que ele era muito bom naqueles lances de longa distância. Era muito bom. E aí os de perto ele não era. O que vocês acham que ele fez? Ele ficou treinando Sim, os lances de claro. longe, os que ele já era muito bom. Que ninguém, ele já era muito bom assim, e ninguém ia alcançar ele nunca naquilo ali. Ele não ficou treinando o que ele era ruim. Sabe aquela ideia que a gente tem de que, eu tenho que ficar mediano em tudo? Cara, você já tem umas coisas que você é muito bom, vai lá e arrasa. Uhum. Só É. a escola ainda não permite, né? Mas Que tu seja ruim em matemática e não te esforce e continue sendo bom em português no ano seguinte. Então Acho eu que acho isso, que as Cláudia. professoras não devem me escutar hoje. Cláudia, mas acho que aí reside uma dica bem importante. Vou seguir nessa linha, né? Estava pensando numa outra coisa, mas enfim, aproveitando isso. Aproveita meu gancho. Aproveitando o teu gancho, né? Sentar no sofá, como diz a Cíntia, né? Não participou de todas as festividades e resolveu sentar no sofá e pensar, isso é especial para as mulheres, naquilo que você é boa. A Cíntia estava falando o que eu fiz por mim, né? Mas no que eu sou boa, então? Né? Uhum. Naquela estratégia de longa distância, mas eu sou boa em quê? Né? Eu acho que às vezes as mulheres elas perdem a noção no meio desse turbilhão de conseguir se dar conta, de ter consciência daquilo que elas são boas. Então, você é boa em quê? Eu acho que isso é muito válido. E a outra coisa que antes eu estava pensando é de que vale a pena também sentar no sofá, então, e pensar que de algum lugar veio esse alto nível de autoexigência. De algum lugar veio. E tentar voltar um pouco para aquele momento na tua vida onde você foi muito exigida, onde você não foi valorizada, e tomar consciência, trazer isso para a consciência, se dar conta que isso te gerou uma carência, e que agora você pode sarar, curar isso, não é? Porque quando a gente é grande, a gente precisa procurar meios e modos da gente garantir um alto valor, né? A gente não vai mais receber isso como quando era criança, né? Mesmo assim, muitas vezes não recebeu. Enfim, essas duas coisas. Só para completar, Tiger Woods. Lançou. Tive que procurar. Eu ia dar uma dica, mas mudei agora para uma mais simples. Uma vez por dia, fazer algo que tu gosta. Uau. Não importa se vai ser 1 minuto, 2, 3, 5, 1 hora, né? É isso aí. Seja sentar no sofá, seja ler um livro, fazer uma comida boa, sei lá, escutar uma música, dar um abraço. Uma conversa com as amigas. Brindar, Vamos botar Tostar um um suco. suquinho, muito ó, eu gostei. gostoso. Rejuvenescimento, mais um padrão. Viu? Eu trouxe Como é que esse é? suco. É suco orgânico e tu falou mais uma bio- palavra. biodinâmico. Biodinâmico. Viu? Como é que chama? Foi escolhido o melhor suco da Expo Inter no ano passado. Herbert, né? É de o pessoal de Barão. Gilmar e a Marlene que produzem. Sérgio Gente, comercializa. muito maravilhoso. Saúde. Saúde.